Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Divino e Sagrado Espírito Santo. Vamos agradecer ao Senhor Jesus pelo que Ele fez, pelo que há de fazer, pelo que Ele está fazendo. Hoje é o dia de nós fazermos lembrança da morte de Jesus. Só esse motivo já era um grande motivo para nós agradecermos a Ele, louvar e bendizer o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero chamar a sua atenção para 3 fatos aqui muito importantes, que nos traz muitas lições. 2 autoridades que reconheceram que em Jesus não havia crime nenhum. Primeiro foi Pilatos. Vamos lá rapidamente, João capítulo número 19, o versículo, João capítulo número 19, deixa eu pegar aqui, eu estou em Lucas, nós já vamos em Lucas já, vamos lá, João capítulo número 19, o versículo de número 4. Então Pilatos saiu outra vez e disse: eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Então Pilatos, que era o cidadão romano, juiz, e se tornou juiz desta audiência, desse julgamento de Jesus, ele está dizendo: olha, esse homem, Jesus havia sido preso, havia sido açoitado, conforme era o costume lá daquela época, foi açoitado pelos soldados, mas ele está dizendo: olha, não há culpa nenhuma, eu não vejo crime nenhum diante desse homem. Mas o que faltou para o Pilatos? Ele estava certo, Jesus não cometeu crime nenhum, mas o que faltou para o Pilatos? Faltou o Pilatos reconhecer os seus pecados, as suas iniquidades. Ele tinha que se prostrar diante do Senhor e pedir ajuda para Deus, e não recorrer às pessoas, aquilo que as pessoas estavam falando. Se você continuar a leitura, você vai ver que eles pediram para que Jesus fosse crucificado. Muitos disseram, quando ele perguntou lá na frente, que se Jesus não era o rei dele, muitos disseram que César era o rei deles, e não o Senhor Jesus. E o Pilatos fez vista grossa, porque ele viu que Jesus era inocente. Muitas vezes nós deixamos nos levar pelo que as pessoas falam, principalmente quando há uma massa, conforme foi o caso aqui. Foi uma grande massa pedindo a crucificação de Jesus. Então foi fácil para o Pilatos entregar Jesus, mesmo sabendo que Jesus não tinha cometido nenhum crime, não havia cometido nenhuma iniquidade. Porém, o Pilatos perdeu uma grande oportunidade de se arrepender e de ter a sua salvação, de ter a vida eterna, pois foi esse o propósito da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra autoridade, Lucas capítulo número 23, corre lá que eu quero orar, fazer oração com o Senhor, fazer oração pela senhora. Lucas 23, o versículo 47. Lucas 23, versículo 47. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. Olha, o centurião também era o chefe dos soldados, era a maior autoridade de todas as autoridades ali, daqueles soldados. Ele também reconheceu que Jesus era um homem justo. Porém, tá certo que aqui a palavra de Deus dizendo que ele dá glória a Deus, não revela se ele se humilhou, se ele se prostrou, mas eu quero chamar a sua atenção para isso. Por quê? Porque no versículo de número 39 vai dizer assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu é Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Respondeu, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Qual que é a diferença da autoridade do Pilatos, da autoridade do centurião para este homem? Qual que é a diferença? Aquelas autoridades reconheceram o que esse malfeitor reconheceu. Ele está dizendo no final do versículo 41 que Jesus não havia feito nenhum mal. Verdade, Jesus não cometeu nenhum mal. Mas qual que é a diferença? Esse malfeitor, ele reconhece os seus erros, ele reconhece as suas iniquidades. Olha, aqui tem muitos ensinamentos para a gente. Muitas vezes nós não reconhecemos
os nossos próprios erros, não reconhecemos os nossos pecados, as nossas iniquidades, não reconhecemos o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador de nossa vida, não nos voltamos para Ele, quando todos nós deveríamos nos voltar para Ele, estar nele e permanecer nele. Olha o que esse malfeitor diz no versículo 42, e disse a Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele viu, pessoal, o que o Pilatos, ou se eles viram, fizeram vista grossa. Não faça isso. Ele entendeu que Jesus realmente era um rei, não um rei, uma autoridade no mundo físico, somente como o Pilatos era, como o centurião era, mas eles reconheceram que Jesus era uma autoridade no mundo espiritual, e de fato é. João capítulo 15 diz que ninguém vai ao Pai se não for através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer esse apelo para o Senhor, eu quero fazer esse apelo para a senhora. Olha, se volte para Jesus. Muitas vezes nós ouvimos muitas coisas, muitas vezes nós ouvimos escândalos, mentira, às vezes nós somos julgados como Jesus foi julgado, como às vezes nós somos condenados como Jesus foi condenado, somos traídos como Jesus foi traído, mas nada disso atrapalhou ou fez com que Jesus viesse matar os planos de Deus. Ele foi lá e executou, ele cumpriu com os planos do Senhor. Nós também temos que cumprir, temos que reconhecer a soberania de Deus, como esse malfeitor reconheceu e falou abertamente. Primeiro repreendeu o seu comparsa e depois ele falou abertamente: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. O Senhor é o rei, o Senhor é o rei dos reis, o Senhor é o todo-poderoso, meu irmão, e ele é o nosso rei, e um dia nós estaremos lá com ele. Seja fiel, se volte para ele. Se você está no pecado, meu irmão, olha, abandone esse pecado, abandone essa iniquidade, abandone essa transgressão e se volte para o Senhor. Jesus pode tirar você dessa situação. O versículo seguinte diz: e Jesus disse: em verdade vos digo que hoje estará comigo no paraíso. Oh, glória a Deus, aleluia! Nós estamos vendo o plano da salvação sendo executado, se cumprir na vida de uma pessoa, e que possa se cumprir na minha também, porque esse é o propósito, pessoal, pelo qual eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus para um dia, pela sua graça, pela obra que Ele fez na cruz do Calvário, eu possa também fazer parte do reino dEle. Não há nada aqui nesse mundo, irmão, que possa me prender. Aqui, os reinos desse mundo aqui, eles vão perecer, cedo ou tarde vão passar. Muitos reinos já passaram, muitos não existem mais. Mas, irmão, o trono do nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, esse permanecerá para sempre, e todos nós temos que fazer parte desse reino. Esse homem, ele era um malfeitor, mas diferente daquelas outras autoridades, ele reconheceu o nosso Senhor Jesus como sendo o Rei dos Reis, se arrependendo dos seus pecados e pedindo a graça, a misericórdia, que o Senhor Jesus lembrasse dele quando entrasse no reino dele. O outro malfeitor também não reconheceu, é verdade, fez como as outras autoridades. E se eles tivessem feito como esse, pessoal, se o Pilatos tivesse feito como ele, se o centurião tivesse feito como ele, certamente eles ouviriam o que você está ouvindo. Hoje você estará comigo no paraíso. Quem pode dar glória a Deus aí, dê glória a Deus. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário em nosso favor. Oh, meu Deus, livra-nos de todo pecado, toda iniquidade, toda transgressão. Nós queremos ser fiel ao Senhor. Guarda-nos, ó Pai, no nome de Jesus. Vivemos num mundo cruel, Senhor, mas nós queremos a proteção do Senhor, queremos a Tua guarnição, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha abençoar,
que o Senhor venha multiplicar, Pai, a tua graça em nossa vida, Pai, no nome de Jesus Cristo. Se alguém está pedindo perdão, receba o perdão de Deus. Se alguém está dizendo que o Senhor é o rei dela, é o Senhor dos senhores, meu Deus, escreva o nome desta pessoa no livro da vida, que ela receba a salvação em o nome de Jesus. Muito obrigado, ó Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus. Olha, meus amados irmãos, que o bom Deus te abençoe, que você seja abençoado no nome de Jesus. Tchau, forte abraço.